Tudo é possível. Boa noite com Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aproveitamos que estamos em pé, vamos ler as Escrituras. No livro de São João 8. No livro de São João 8, versículo 42. Está faltando muita gente hoje. Domingo é dia de adoração. Domingo é dia de adorar a Deus. O Brando disse que se você pede o culto de domingo, você desonra a ressurreição de Jesus Cristo. São João 8, verso 42. Nesta noite eu quero falar sobre quem desceu do céu. É a mensagem desta noite. Quem desceu do céu? São João 8, verso 42. Depois das Escrituras eu quero cantar um hino. Irmão Lafayette, esteja pronto. São João 8, 42. Disse-lhes, presta bem atenção na Escritura, por favor, todos. E vamos manter a ordem. Disse-lhes, pois, Jesus. São João 8, 42. Disse-lhes, pois, Jesus. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 6. São João 6, verso 46. Presta bem atenção na leitura, para depois você não ficar perdido durante a pregação. São João 6, verso 46. Glória a Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Amém? Amém? Veja bem. Vamos ver São João 14. Verso 7. São João 14, versículo 7. Acharam? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só. Viu o Pai, não viu? 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus, estou, verbo presente. Amém? Amém. Há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. São João 10, 30. São João 10, 30. É um versículo pequeno. Vamos ler todos juntos? Eu e o Pai somos um. Vamos ler novamente? Eu e o Pai somos um. Agora bem forte. Eu e o Pai somos um. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra. Abençoe nossos corações. Derrama a Tua graça em nossas vidas, Pai. Abençoe, Pai, cada um a leitura da Tua palavra nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assentai-vos. Irmão Lafayette, Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe. Irmão Adolfo que está aqui na frente. Adolfo? O nome do senhor? É? Davi? Não, Adolfo não. Eu não liguei, o senhor não ligou para mim hoje? Não foi ontem? Não, sou daqui mesmo? Sim. É ouvinte do programa de rádio? Ah, tá bom, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Ah, já esteve? Ah, então tá bom, Deus abençoe. Porque tem um pessoal lá de Contagem que estava vindo para cá
pessoal de Contagem deve estar por aí, eu acho, procurando a igreja. Deve estar procurando o pessoal ouvinte do programa de rádio, né? Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Ré. No paraíso você vai viver com Deus, irmãos? Vocês têm que me ajudar. Quem quiser anotar as escrituras, pega papel, caneta, anotar e em casa você estudar. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei. Com toda angústia ali esquecerei, o amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Todos. Um corpo santo e glória eu terei, e nunca mais irei chorar. As lágrimas de tristeza e dor, o amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, canta, irmãos. Paz então existirá, com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Mais forte. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei. E como anjo ali eu serei, com querubins e serafins. Um hino novo cantarei. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Mais forte. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar. Nunca mais irei sofrer, nem chorar. Há um lar para nós, há um reino para nós, não vão existir.
nem chorar. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei, e toda angústia ali estarei. O amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Um corpo santo, glória eu terei, e nunca mais irei chorar. As lágrimas de tristeza e dor, amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, mas então existirá. Deus, vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino, há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor. Há um reino. Aleluia. Depois nós cantamos outro, amém, irmãos? Quem desceu do céu? Deus abençoe todos os nossos irmãos. Deus abençoe a esposa do irmão Adão, está ali. Deus abençoe a senhora. Esqueci o nome da senhora. Margarida. Não tão fácil, eu esqueço sim. Uma Margarida. Deus abençoe a Margarida, seja bem-vinda. Deus abençoe aqui o casal na frente. Qual é o nome do senhor mesmo? Davi, a senhora? Flávio, o rapazinho? Vitor e o menininho? Leonardo. Leonardo também. Tá? Deus abençoe. Lá atrás tem ali Valdeir, Deus abençoe. Tiaguinho, Deus abençoe lá o irmão Wilson, lá de Betim. Abençoe o irmão Ângelo, lá de Jardim das Rosas. Filho dele também. Irmão aqui, o irmão Romero do Montreal. Deus abençoe todos vocês. Todos os irmãos, né? Todos vocês. Eu creio que se fosse Santa Ceia hoje tinha gente ficando em pé, né? Mas hoje é um culto normal de domingo. Graças a Deus dá para suportar todo mundo. Amém? Muito bem, sejam bem-vindos todos os irmãos. Eu quero que os irmãos estejam orando em favor da minha viagem que eu vou fazer no mês que vem para o Encontro Nacional em Goiânia. E lá nós vamos decidir a data da confraternização, da evangelização, da campanha evangelística que nós vamos fazer aqui em Sarzedo com o pastor Luiz Mendes. Amém? Muito bem. Quem desceu do céu? Um dos fatos mais importantes da história humana aqui na Terra foi a vinda do próprio Deus aqui mesmo nessa terra. Deus não fez a terra somente para que habitasse os filhos dele. Deus também fez a terra para ele também habitar. Sabiam disso, irmãos? Lembra da mensagem que eu preguei aqui quinta-feira sobre o centro do universo e a terra? Amém. Deus não fez a terra somente para os filhos de Deus habitar. Deus não fez apenas a terra com o intuito
com a necessidade de que os filhos habitassem nela. Deus também fez a terra para que um dia ele também habitasse nela. Primeiro ele colocou seus filhos nela, fez ela e colocou eles nela, colocou o primeiro casal, primeiro Adão e Eva. Depois Adão caiu, vocês conhecem a história, e aí Deus traçou o seu plano de redenção e veio mostrando através dos profetas, por meio dos sacrifícios, por meio de reis, tipificando ele mesmo que viria aqui na terra, em carne humana. Ele é a palavra, ele é o Espírito, ele é o Verbo. Amém? Mas observe bem que ele, então, depois de ter vindo nela em carne para redimi-la com seu sangue, ele volta com a noiva para o milênio. Depois de terminar o milênio, o julgamento, aí desce a Nova Jerusalém do céu e vive eternamente na terra. Os irmãos entenderam? Ele não fez a terra somente para os filhos, ele fez também para ele também morar nela. Amém? Agora, houve muitos homens importantes nessa terra que viveram e que tiveram papéis também importantes. Homens que os seus nomes estão na história, né? E enquanto houver humanidade, enquanto houver pessoas nessa terra, enquanto houver biblioteca, enquanto houver igreja, enquanto houver esses lugares onde contém livros, os seus nomes ainda serão citados. Grandes nomes, grandes homens, como Abraão, nosso pai na fé, como Moisés, o libertador de Israel no Egito, como Elias, desafiou Jezabel e todo o governo de Acabe, e como outros vários, como os patriarcas, como Jacó, como Isaac, como José no Egito. Grandes homens, grandes personagens. E isto é, Deus tratando deles. Amém, irmãos? Dos outros nomes que aparecem, que Deus não estava tratando com eles, aí existe Faraó, Ramsés, outros nomes, Alexandre o Grande, aí tem Nero, aí você vai ter outros nomes muito importantes também, que foram homens pelas quais também os seus nomes ficam na história, ficam registrados também, mas que não tem nenhum vínculo com Deus, não tem um vínculo com a salvação. E no entanto, grandes nomes, homens muito importantes, que tiveram papéis importantes aqui na terra, que foram dados por Deus. Mas o mais importante de todos os nomes, o mais importante de todas as pessoas, foi que o próprio Deus, Deus mesmo, esteve aqui na terra. Amém, irmãos? Existem nomes que ficam na história, mas um dia será apagada. Não haverá mais registros nela. Você vai pegar um Buda, Maomé, você pega um Abraham Lincoln, você pega homens como Charles Darwin, homens que fizeram história, né? Mas esses nomes serão apagados da história. Serão apagados. Até mesmo o nome de Abraão, o nome de outros também serão apagados. Porque são pessoas que foram influentes, tiveram vidas, e seus nomes ganharam mares, continentes e o mundo afora. Mas eles ficaram na história. E o que nós podemos ver, ler, está no passado. O que eles fizeram, ficar no passado. Grandes coisas eles fizeram para refletir o futuro? Fez. Grandes coisas eles fizeram para refletir o futuro. Mas que tipo de futuro? Um futuro que também terminará, um futuro que acabará. Nós estamos nesse exato momento presenciando o futuro. Agora é o futuro. Amanhã é outro dia, outro futuro. Mas Deus não tem passado, presente nem futuro. Deus é eterno.
Não é, irmãos? Deus é eterno. Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus não tem futuro. Ele é sempre presente o tempo todo. Ele é o que é. Agora, Deus entrou no nosso mundo. Nós sabemos que Deus é espírito. Deus, além de ser espírito, ele é a palavra. Mas ele tinha que entrar no nosso mundo. Como eu falei ontem em Citrolândia, Deus é espírito, e como espírito ele enche os céus e a terra. A ciência que nós temos hoje no mundo, por exemplo, a NASA descobriu mais ou menos 17 sistemas solares fora do nosso. Não foi mais disso. Não vai mais do que isso. Não tem aparelho para ir mais disso. Só o nosso sistema solar já é grande, já é gigantesco. Imagine conhecer 17. E Deus preenche tudo isso. Como espírito, ele preenche os céus e a terra. Os irmãos estão entendendo? E ele, sendo a palavra, ele expressou. Deus tornou-se a palavra quando pela primeira vez ele expressou. Haja. Quando ele expressou pela primeira vez, ele tornou-se a palavra, o Logos, que saiu de Deus. Por isso, São João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? No princípio era o Verbo. O que é Verbo? Palavra. Aí você pega São João 1,14 e o Verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então observe que Deus, ele entrou no nosso mundo. Ele entrou no nosso mundo. E sendo Espírito, como ele entraria no nosso mundo? É claro que a Bíblia está recheada de homens lá no passado, como Moisés, como Isaías, como Jeremias, nas quais Deus falava na boca deles. Com assim diz o Senhor. Deus falava através dos profetas e fala. Amém, irmãos? Amém. Mas quando Deus decidiu por si mesmo. João, por exemplo, quando estava na ilha de Patmos, você sabe que a ilha de Patmos era uma ilha de criminosos. Era uma ilha rochosa. Era uma ilha de fazer túneis. Os presos, os presídios, faziam túneis que eram prisões internas no chão para eles mesmos. Eram rodeados de romanos e soldados, na qual César, naquele tempo, era o imperador. E Patmos era uma ilha para criminosos. E, no entanto, João, quando estava vendo, Deus mostrou para ele todo o plano de redenção, desde o princípio. Deus mostrou para João até o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. São Apocalipse 13:8. Mostrou até o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Então João estava vendo toda a redenção, o plano de Deus na sua frente. E quando João viu o livro da redenção fechado, selado com 7 selos, eu chorei muito, disse João. Porque ele tinha ouvido a voz dizendo: aí está o livro selado com 7 selos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno? João olhou, viu que no céu e nem na terra ninguém era digno. Se você olhar para o anjo, querubim, Miguel, os anjos, os serafins, eles eram dignos porque não conheciam pecado. Mas não foi o anjo que pecou, não foi o anjo que caiu, foi o homem que caiu. Amém, irmãos? Então tinha que ser um homem para redimir aquele homem. Não tinha que ser um anjo. Tinha que ser um homem, um parente redentor, que viesse na terra e redimisse o outro homem. Os irmãos estão compreendendo? Então nós observamos que
João chorava muito porque viu que não havia ninguém digno. E quando João chorava e chorava e chorava, uma voz por detrás dele disse: João, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá venceu. Amém, irmão? E ele é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos. João, quando olhou, virou para olhar quem estava falando, para ver o leão, ele, em vez de ver o leão, ele viu o quê? Um corpo como ensanguentado, como sido atido morto antes da fundação do mundo. Esse era digno de abrir o livro. Quando diz digno de abrir o livro, era ele que era digno, na qual nasceu sem pecado, sem sexo, porque todos vieram pelo desejo sexual, todos pecaram, veio ao mundo falando mentira. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. E tinha que vir um sem sexo, tinha que vir um sem concurso de homem e de mulher misturado junto. Não podia ser um anjo, não podia ser Miguel, não podia ser Gabriel, Uriel, não podia ser. Tinha que ser um homem, um que fosse semelhante a nós, um que tivesse pés como nós temos pés, um que tivesse cabeça como nós temos cabeça, semelhante a nós. Amém? Aí o que a Bíblia diz? Ele tinha que entrar no mundo. Ele preenche os céus e a terra, ele é espírito. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz: pelo que, entrando no mundo, entrando no nosso mundo, pelo que entrando no mundo, sacrifício e oferta não quis, mas corpo me preparou. Amém? Mas corpo me preparaste. Os irmãos estão entendendo? Então observe que Deus desceu aqui no mundo. Agora, quero que os irmãos pensem um pouquinho, porque o irmão Branham, o mensageiro para esta era, disse que se ele descesse numa escada de ouro, nós estávamos perdidos. Se ele descesse com um bocado de anjo tocando trombeta na sua frente, uma carruagem, nós estávamos perdidos. Se ele descesse como um relâmpago, e um relâmpago, ele chamasse um relâmpago: vem aqui, relâmpago, e chamasse os ventos do norte: vem aqui, ventos do norte, me leve até a terra, não daria certo. A Bíblia diz: assim como o homem participa da carne e também do sangue, Deus também participou das mesmas coisas. Amém, irmãos? Então observe bem o que Deus tinha que fazer. Então ele tinha que vir na terra através de um nascimento. Quero que os irmãos peguem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10. Ele estava para entrar no mundo. Vamos prestar bem atenção. Que quem desceu do céu? Esta é a pergunta. Porque muitas igrejas creem que quem desceu do céu foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E que o Espírito Santo é apenas uma força ali, outra terceira pessoa. Mas nós vamos mostrar aqui na Bíblia quem foi que desceu do céu. Efésios 4, versículo 10. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu. Amém, irmãos? Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então quer dizer que tem mais de um céu? Sim, Paulo diz que tem mais de um. Ele diz que tem 3.
O primeiro céu onde ficam os salvos, que estão esperando a ressurreição, para a transformação de arrebatamento, que é chamado de sexta dimensão, paraíso. Segundo céu, onde estão os anjos, onde estão os querubins, serafins, arcanjos. E o terceiro céu, onde Deus, somente Deus. Amém, irmãos? Então, aquele que subiu, ou seja, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O interessante é você ler a escritura assim, ó. Aquele, não fala aqueles. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vamos pegar o Evangelho de São João. Pega a sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13. Veja Jesus conversando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos príncipes fariseus, que fazia parte da cúpula, ou então fazia parte do companheirismo, ou do conselho de pastores de Anás e Caifás. São João 3, versículo 13. Jesus pregando para um doutor em divindade, para um grande príncipe dos judeus, um homem sacerdote. Jesus disse no 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ué, como é que se explica isso? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem é que estava de frente de Nicodemos? Amém? O Filho do Homem que está no céu. Ele quis dizer o seguinte, que mesmo Jesus, mesmo Deus estando num corpo que ele mesmo criou para poder habitar dentro, Deus não deixou de ser onipresente. Isso quer dizer que Deus está em todos os lugares. Amém? E ele estava de frente de Nicodemos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? São João 6,41. Vejam bem. Olha a murmuração da igreja. A murmuração dos judeus. Porque os judeus eram considerados a igreja do dia, né? A igreja, o povo religioso. O povo que deveria aceitar a palavra. São João capítulo 6, versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E os judeus estavam murmurando por causa disso. Os judeus pensam, mas quem é esse homem que ele pensa que ele é? Falando que desceu do céu? Quem ele pensa que ele é? Em outras palavras, né? Quem ele pensa que é? Fala que desceu do céu? Nós sabemos onde ele nasceu, Belém. Sabemos quem é seu pai, José. Sabemos quem é sua mãe. Não é ele irmão de Tiago, de João, de Judas também? E por que agora diz, desci do céu? 51 do mesmo capítulo, do mesmo livro. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Amém. Ele era o pão que desceu da onde? Do céu. Aí você fala assim, mas pastor, não foi só Jesus que desceu do céu, não. Lúcifer também desceu do céu. Não, Lúcifer não desceu do céu. Lúcifer foi expulso. Amém. A Bíblia diz, caíste do céu. A Bíblia não diz que ele desceu. A Bíblia diz que ele foi expulso, empurrado, caído. Caíste do céu. Ezequiel,
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem. São João 6,38. São João 6,38. Os irmãos estão acompanhando? Amém. Vamos ler? Porque ele não disse nós. Ele disse, porque eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Amém. Aí você faz uma pergunta que é fácil. Mas aqui, peraí. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ah, então alguém me enviou. E aquele que me enviou está lá no céu. E Filipe diz, mostra-nos o Pai que basta. Por que tu me perguntas isso, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmãos? Amém? Amém. Então vamos lá. Vejam bem. São João 9, verso 39. São João 9, versículo 39. Está escrito assim. Vejam bem. Lá em Hebreus 10:5 disse que entrando no mundo, sacrifício e oferta não quis, mas corpo me preparaste. São João 9:39. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo, olha só, para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que dizem que vê, sejam cegos. Peraí, como é que explica isso? Eu vim para juízo deste mundo, a fim de os que veem, não vejam, e os que não veem, vejam. Como explicar isso? Sim, Isaías tinha profetizado 700 e poucos anos. Isaías tinha profetizado que o povo teria olhos, mas não conseguiria ver. Que o povo teria ouvidos, mas não conseguiria ouvir. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido para não ver com os olhos e nem escutar com seus próprios ouvidos. Por isso que a Bíblia diz que os seus sentidos foram endurecidos. Jesus veio para revelar-se Deus. Deus estava aqui numa pele humana. Deus estava aqui numa carne. E os judeus tinham conhecimento disso, principalmente os pastores, principalmente os sacerdotes. Eles sabiam que o Messias tinha que estar na terra. Eles sabiam que o Cristo tinha que estar na terra. Quando João apareceu pregando aquela mensagem poderosa, houve-se uma preocupação total nas igrejas, principalmente Anás e Caifás, o sacerdote. Mandou emissários perguntar, és tu o Cristo? Os irmãos estão entendendo, irmãos? E João negou e disse, não sou. És tu os profetas, Moisés? Também não. És tu Elias? Porque eles entendiam que Elias viria antes que o mundo caísse em juízo. E João disse, não, também não. Mas quem és tu para que nós possamos voltar e dar resposta para aqueles que nos enviaram? João respondeu, diga para eles, para examinar a escritura, eu sou voz do que clama no deserto. Amém, irmãos? Então observe bem que ele veio a esse mundo. Aí, aquele que é cego não conseguia ver Deus em carne.
Mas aquele que Deus abria seu entendimento, conseguia ver. Amém? Por exemplo, o sacerdote tinha a escritura na mão. Quem era o sacerdote? É o pastor. Igualmente hoje. Quem tem a Bíblia na mão? Não são os pastores? Eles deveriam saber o que está acontecendo nesse dia, não deveria? Porque tem escritura para esse dia. Tem Malaquias 4, 5 para esse dia. Tem Mateus 17, 11 para esse dia. Tem Apocalipse 3, 14 para esse dia. Tem Apocalipse 10, 7 para esse dia. Deveria conhecer o tempo e a hora que nós estamos vivendo. A última era, Laodiceia. Deveria. Os sacerdotes tinham a Bíblia na mão e pregavam todo sábado. Se eles examinassem as escrituras corretamente e pegassem o livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, onde estava escrito: e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Emanuel. Amém, irmãos? 714 anos depois, olha a virgem aí. Gabriel aparece para Maria, que estava prometida em casamento a José. Ou seja, José ainda não tinha tomado ela como esposa, só estava prometida. Não tinha ainda conhecido ela, junção de carne. E o anjo Gabriel apareceu-lhe. Salve, agraciada. Amém, irmãos? Salve. Então, era para o sacerdote entender isso. Uma virgem concebe. Olha, nós temos que estar de olho numa virgem por aí. Nós temos que estar de olho numa virgem. Mas é tanta virgem. Pois é, mas é muita virgem mesmo. Mas tem que estar de olho numa virgem por aí. Quando a escritura cumpre em Maria, a virgem, Mateus vai e escreve no livro de Mateus 1, versículo 21. Vamos ler? Mateus capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim. Veja. E dará à luz um filho, e chamará seu nome A palavra Jesus significa Jeová é Salvador. Por isso que Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí, olha só, aí vem Isaías. É aqui que o sacerdote tinha que entrar. 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que da parte do Senhor pelo profeta que se diz. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Amém, irmãos? Deus estava aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Deus estava aqui. Aí Isaías ampliou mais a revelação. Irmãos, como que o sacerdote estava cheio de informação. Eu me lembro quando eu era pregador da Deus e Amor, que eu cuidava de muitas igrejas, eu me lembro que quando pela primeira vez eu li nas Escrituras, Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, eu bati a mão na testa e disse, meu Deus, quanto tempo eu sou pregador e nunca tinha visto isso? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aí o sacerdote tinha mais informação ainda. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Aleluia. Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Aleluia. Amém?
Era para eles tentar ver isso. Se o menino nos nasceu, um filho se nos deu, Pai da eternidade, Deus forte. Amém, irmãos? Eles tinham que estar preocupados com isso. Mas não, a mente deles estava assim, ó. Não, Deus quando vir para tirar nós da mão dos romanos, para tirar nós da mão do César, vai vir na carruagem brilhante e vai descer da escadaria e ele vai vir direto para a igreja de Anás e Caifás. Eles pensaram que era assim. Não, Deus viria no mundo, irmão, nascido numa manjedoura, num lugar fétido, cheio de besouro, cheio de mosca. Não tinha lugar para Maria dar à luz. Tudo estava cheio quando foi pedido que todos que nascessem ali viessem para o alistamento, para o recenseamento, e todas as estrebarias estavam cheias, estavam lotados os hotéis, e não restou nada a não ser uma pequena manjedoura, onde comia ali 2 bezerros, 3 bezerros, 2 cabras, e assim por diante, um lugar fétido, aonde Jesus nasceu. Mas era isso mesmo, Jesus tinha que nascer no curral mesmo, porque cordeiro não nasce no hospital, cordeiro nasce em estrebaria. Amém, irmão? Ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Tudo para cumprir as escrituras. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Eles tinham informação. Eles tinham a Bíblia. Os irmãos, estão entendendo? Outra coisa que eles tinham informação. Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, para pregoar aos cativos, para curar os enfermos. Não está escrito assim? Isto era o que o Messias deveria fazer. Quando eles viram aquele tanto de sinal, tanto de pessoa, cego sendo curado, mudo sendo curado, morto ressuscitando, e o evangelho do reino sendo pregado, era para eles entenderem, amém, irmãos? Era para eles perceber. O próprio Nicodemos percebeu. Foi lá de noite na casa onde ele estava hospedado, na casa de Simão. Foi lá, ó, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Nós sabemos que tá certo, tá tudo certinho, mas nós estamos numa posição tão grande, vestido tão maravilhosamente clerical, e se nós andar com seus pés rapados, eles sabiam, irmãos. Nicodemos disse, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras que tu fazes se Deus não for com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. O próprio cego de nascença pregou para os pregadores, pregou para os pastores daquele dia. Um simples irmãozinho que congrega aqui na nossa igreja, Paulo, Igor, qualquer um desses irmãozinhos, pode pegar um teólogo aí fora, um trinitariano, e provar para ele da Bíblia que existe só um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia. Ei, Mateus. Ali estava. Aí veja bem. Eu acho interessante, foi quando Paulo encontrou com os discípulos pela primeira vez. Você sabe que Paulo ficou 14 anos sem encontrar com os discípulos, né? Você sabe que Deus encontrou com Paulo Damasco, indo para Damasco, quando a coluna de fogo, vocês conhecem a história? E ele ficou 14 anos sem ver nenhum discípulo, não conhecia nenhum discípulo. Aí eu acho que quando Paulo subiu com Barnabé, pela primeira vez, lá em Jerusalém, para encontrar com os discípulos, eu acho que os discípulos devem ter ficado assim. Aí vem Paulo. Aí os discípulos ficou sabendo que Paulo estava pregando entre os gentios a ressurreição de Cristo. Opa, peraí, como é que ele sabe disso? Aí mandou chamar Paulo em Jerusalém. Paulo foi lá. Para ter com Barnabé. Aí Pedro deve ter chegado assim, Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, Lucas, Mateus,
Judas, não o Iscariote, porque o Iscariote tinha sido morto. Eu ter chegado assim, vamos ouvir ele. Vamos ouvir a pregação dele. Se está de acordo com a nossa. Vamos ver. Aí Pedro deve ter pensado assim, nós viu Deus em carne. Nós viu Deus em carne humana, pegamos na mão dele. Nós pegamos na mão dele. Aí Paulo podia dizer assim, tudo bem que vocês viram ele em carne, mas eu vi ele antes de ser carne. Tudo bem que vocês tenham caminhado com ele, bebido com ele, comido com ele, mas eu vi ele antes de vocês comerem com ele e beberem com ele. Como assim? Eu estava no caminho de Damasco e ele chegou para mim e disse, eu sou Jesus. Amém, irmão? Eu sou Jesus. E vocês viram ele em carne, mas eu vi ele como ele era antes de ser carne. Amém, irmãos? Aí Paulo expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios e Pedro disse, não, certamente Deus revelou para ele mesmo. Lucas 1:12, ou Gálatas 1:12, o evangelho que por mim é anunciado, não aprendi, não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo diz em sua primeira carta a Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Aquele que se fez carne. Aquele que foi manifestado em carne. Quem foi que manifestou em carne? Deus. Aquele que se manifestou em carne foi visto dos anjos, crido no mundo, pregado entre nós, os gentios, e recebido acima da glória. Amém? Então observe que Deus veio nessa terra e tomou um nome que é acima de qualquer outro nome. Aí não tem o nome de Nabucodonosor, não tem o nome de Alexandre o Grande, não tem o nome de Nero o Grande, não tem o nome de Ramsés, não tem o nome de ninguém. Ele tomou um nome que é acima de qualquer nome. A Bíblia diz que debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelas quais nós devamos ser salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a Bíblia? Efésios 1, versículo 21. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 21. Está depois dos Coríntios, depois de Gálatas. Vocês vão ver aí. Efésios 1, versículo 21. Vamos ler o que está escrito? Diz assim, Efésios 1, 21. Acima, presta atenção, acima não é embaixo, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém? Irmão, você entendeu isso aí? Amém. Você prestou atenção? Amém. Vamos repetir? Glória a Deus. Acima de todo principado, ou quer dizer, acima de qualquer príncipe. E poder, acima de qualquer poder. E potestade, acima de qualquer potestade celestial. E domínio. E de todo nome que se nomeia. Não só neste século, neste presente momento, neste mundo, mas também no mundo que vai vir depois. Amém, irmão? Amém. No vindouro. Você crê neste nome? Amém. Você aceitou este nome? Amém. Você anela por este nome? Amém. Você confia neste nome? Amém. Você foi batizado neste nome? Amém. E se você não foi batizado neste nome, como é que fica?
Como é que você fica se você não foi batizado neste nome? Então vamos observar Atos 4. Atos, capítulo 4, versículo 12. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Graças a Deus. Quem desceu do céu? Aleluia. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Que nome é este, irmão? Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse Senhor Jesus Cristo? Deus. Mas aonde está escrito isso? 1 João 5:20. Vamos ver? Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver todo mundo junto? Amém. 1 João 5:20. Está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Vamos ver Judas, versículo 4. Judas, verso 4. Está escrito assim, é só virar 3 páginas. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Uma certa mulher da ciência cristã chegou para o irmão Branham e disse assim: escuta aqui, pregador, você fica pregando que Jesus é Deus? Eu vou te provar que ele não é. Aí o irmão Branham falou assim: você tem Bíblia para isso? Para provar que Jesus não é Deus? Ele: vou provar que ele não é. Aí o irmão Branham disse: estou ouvindo, vai, fala. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que ele chorou. E se ele é Deus, ele não podia chorar. Então por isso que ele não é Deus. Aí o irmão Branham respondeu para ela assim: irmã, o seu argumento é tão fraco, igual a um caldo de galinha que foi morto através de uma sombra. A sombra de uma galinha cozida. Sim, ele chorou, porque ele era um homem. Filipenses, vamos lá, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 6. Está escrito assim, Filipenses 2:6. Está escrito: que sendo em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de fazendo-se semelhante aos homens. Se é semelhante aos homens, tem que ter fome. Amém, irmão? A Bíblia diz em Isaías 53, homem de dores, experimentado dos trabalhos, semelhante aos homens. Ele sendo homem, ele sentiu a morte de Lázaro, porque quando José morreu, deixou Jesus com 15 anos de idade. E então ele tinha muito afeto por Marta, Maria e então Lázaro. Muito afeto. O irmão Branham disse que quem até costurava a sua roupa era Marta e Maria. Aleluia. Eles eram íntimos, eram amigos, sim. Por isso que ele chorou, porque ele era um homem. Se ele não desenvolvesse essas características humanas que nós temos, a redenção nossa estava por água abaixo.
Mas como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele disse, sai para fora, Lázaro. Amém, irmão? Como homem, ele disse, tenho fome. Mas como Deus, ele disse, eu sou o pão que desce do céu. Quem come nunca mais terá fome. Como homem, ele teve sede. E ele disse, eu sou a água da vida. Como homem, ele morreu. Mas como Deus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Como homem, ele cansou e dormiu na proa de um barco. E então a tempestade sacudiu o barco de todos os lados. E os discípulos estavam lá em cima. E foi lá embaixo e disse, mestre, você não se importa que nós estamos perecendo? Jesus disse, oh, homem de pouca fé, por que duvida? Tantos sinais já foi visto por mim, e continua duvidando. Ele subiu lá em cima, foi lá no ponto do mastro, disse, mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. Amém, irmãos? E eles perguntaram, quem é esse que até os mar e os ventos, a tempestade, obedece? Ele é Deus. Amém? Então, uma pergunta eu vou fazer e quero que vocês me respondam. No livro de Atos 4:12, diz que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelas quais devamos ser salvos, não é? Amém. Se essa escritura está assim, então também não há outro nome dado entre os homens porque não possa ser batizado. Amém. Aleluia. Não é assim? Amém. Não é assim, irmãos? Ué. Tem que ser. Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão de... Começando por onde? Jerusalém. Por que começar por Jerusalém? Por que começa pelo Jerusalém? Porque a salvação vem dos judeus. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão de pecados. Agora você fala assim, mas peraí, pastor, quem perdoa pecados é o sangue ou é o nome? Oh, que coisa, né? Quem perdoa pecados é o sangue ou é o nome? Alguém pode pensar essa pergunta, não pode? Presta bem atenção. O cordeiro foi sacrificado, não foi? Amém. Ele não derramou o sangue? Amém. Não deveria comprar? Amém. Nós não teríamos que ser redimidos pelo sangue? Amém. Já fomos redimidos, não fomos? Amém. Não fomos assim redimidos pelo sangue? Amém. Mas só quem foi que derramou o sangue? Não foi Jesus? Amém. Não era Jesus? O sangue não estava dentro de Jesus? O sangue era de quem? De um judeu ou de um gentil? O sangue era de quem? Onde está escrito isso? Atos 20. Somos salvos pelo sangue de Deus. Amém, irmão? Nós não somos salvos pelo sangue de um gentil e nem de um judeu. Somos salvos pelo sangue de Deus. Mas esse sangue estava onde? Num homem chamado? Jesus. Qual o nome dele? Jesus. Ele levou o nome que está acima de todo? Qual foi o nome do Pai? São João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. São João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. São João 17,26. Lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele fez? Jesus. Esse é o nome do Pai. Qual é o nome do Filho? Jesus. Mateus 1,21. E dará à luz um filho. Seu nome será chamado de? Jesus. Esse é o nome do Filho? Jesus. Nome do Espírito Santo. São João 14, verso 26. E o Espírito Santo que será enviado no meu nome. Qual é o nome? Jesus. Aleluia. Nome do Pai é Jesus. Nome do Filho é Jesus. Nome do Espírito Santo é Jesus. Amém. Mas você pode ter uma pergunta. Mas espera aí, pastor. E São João 5,7? 1 João 5,7. 3 se testifica no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são? Esses três são três? Não. Esses três são? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Agora, quem é o Pai?
Quem é a palavra? Deus. Quem é o Espírito Santo? Deus. Amém, irmão? Aleluia. E então você é batizado no nome desse Deus. Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos começar. Vamos fazer umas perguntas aqui antes de Jesus ser um homem adulto. Vamos pegar ele criancinha, né? Não é assim? Vamos pegar ele criancinha? Vamos pegar ele criancinha. Havia 3 homens lá no Oriente que estavam estudando as estrelas. Quem eram esses homens? Baltazar, Belchior. Qual é o nome do outro, irmão? Baltazar, Belchior e o outro? Gente, é fácil. Eu esqueci o nome do outro. Os 3 magos. Baltazar, Belchior, esqueci o nome do outro. Agora, você acha que só tinha 3 magos? Você acha que tinha só 3 homens estudando as estrelas? Não. Tinha vários. Mas por que só 3 que entendeu? Porque só 3. Eles viram a estrela de Jacó conforme Balaão tinha profetizado. E de Jacó procederá uma estrela. E quando essa estrela nascesse, o rei de Israel estaria nascido na terra. Amém. Os 3 magos eram gentios. Eles não eram judeus, eram gentios. Os 3, um olhou para o outro. Você viu o que eu vi? Eu vi. Você viu o que eu vi? Também vi. Você viu o que eu vi? Você viu o batismo no Espírito, irmão? Eu vi também. Amém, irmão? Você viu Santa Ceia com asno e vinho lava-pés? Eu também vi. Você viu que a mulher não pode ser pregadora? Eu também vi. Glória a Deus. Você viu que não tem 3 deuses, é só um? Eu também vi. Aí os 3 olhou, você viu o que eu vi? Disse, eu vi. Você viu o que eu vi? Vi. O outro, você viu o que eu vi? Não, não vi nada não, tá normal, tô andando. Você viu? Não vi nada, tá normal, tô aqui sempre. Ah, então foi só nós 3 que viu. Aleluia. Glória a Deus. Mas você entende, né? Eu entendo que quando isso acontecesse, Deus estaria na terra. Então, nós vamos ter que fazer uma longa viagem. Não tinha metrô, não tinha avião, Amém. não tinha ônibus. Era o quê? Camelo. Camelo. Agora Baltazar fala assim. Como é que nós vamos fazer? Não chegar de mão vazia? Não, nós temos que levar alguma coisa. Nós temos que levar alguma coisa. Baltazar falou assim, o que você entende desse homem que vai nascer na terra? Ué, ele é Deus, então ele é divino, então eu vou levar ouro. Então tá bom, então você leva ouro. E você, Belchior, o que você acha que esse homem vai ser na terra? Ó, eu acho que ele vai vir para trabalhar, para salvar os homens. Ah, então leva incenso. Incenso. E você, esqueci o nome do outro, o que você acha que ele vai fazer? Ué, vai vir no mundo trabalhar e morrer. Ah, então leva mirra. Amém, irmãos? Amém. Um levou ouro, representando divindade. Outro levou incenso, representando o trabalho que ele ia fazer. O outro levou mirra para a casa da sua morte. Vamos levar os 3 presentes. Irmão, a revelação tem que combinar. Amém. Não é só adorar a Deus e cantar. Não, tem que combinar. O irmão Aguinaldo chegou ali no escritório, ali antes do culto começar, me apresentou um papel. Pastor, olha esse lindo aqui, vê se está de acordo com a palavra. Ele mostrou, eu li, está de acordo, irmão, Deus recebe. Agora, se não estiver de acordo, irmão, Deus não recebe, não. Verdade. Tem que estar de acordo. Agora, já pensou se leva um presente diferente? Que não identificava com Jesus? A revelação estava errada. Eles caminharam 2 anos. Quando a estrela apareceu, o menino nasceu. 2 anos caminhando pelo deserto. Ele só caminhava de noite, porque de dia a estrela desaparecia. Só caminhava de... Era para durar 1 ano a viagem. Mas como a estrela desaparecia de dia, a estrela voltava à noite e eles, só de noite viajavam, seguindo a estrela. Aí, quando chegou em Jerusalém, eles começaram. Onde está ele? Onde está ele? O que é nascido rei dos judeus. O quê? Nós não estamos sabendo de nada. Os pregadores, o que é isso? Não sabemos nada não.
Ué, não? E o alvoroço no meio da cidade, e acordou até Herodes. Acordou Herodes. Acordou Herodes. Essa mensagem que nós pregamos na rádio acorda todo mundo, né, irmãos? Amém. Teve um irmão que ligou para mim e falou assim, ó, eu não consigo dormir, porque tá me incomodando. Falei, mas é isso mesmo, o eleito fica até ele posicionar. Aleluia. Aí, ele foi e eles alvoroçaram a cidade, onde está ele, onde está ele, onde está ele, onde está ele. E aí aquele barulho chegou na casa de Herodes, e Herodes ficou preocupado, opa, alguém vai tomar meu trono? Que negócio é esse? Alguém vai tomar meu trono? Não, de jeito nenhum. Vem cá, você, Anás e Caifás, manda chamar todo mundo lá. Eu quero os sacerdotes, eu quero os pregadores de vocês aí, vem cá. Aí os pregadores foram lá, tudo com a Bíblia na mão, debaixo do braço. Foi todo mundo com a Bíblia debaixo do braço. O que foi, Herodes? É o seguinte, abre aí nas suas Bíblias, aí nos seus livros, onde é que esse Messias tem que nascer? Aí um tomou, de acordo aqui, parece que é Belém. E eles, os três magos, eles tinham as escrituras, irmão, e por que não foi atrás? Amém. Aí Herodes falou assim para os três magos, olha, quando vocês acharem o menino, me avisa para mim ir lá, para mim também adorá-lo. Mas Herodes ia com a faca por detrás, iria com um punhal, para na hora que visse o menino, E aí eles pegaram os camelos e foi. 2 anos, encontrou o menino na casa. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Viram o menino nos braços de Maria. Eles entraram na casa. Irmãos, aqueles homens eram milionários, no nosso tempo agora é milionários. Eles eram ricos. Levar um baú cheio de ouro em pó não é fácil não, irmão. Tem que ter muito dinheiro. Quem está entendendo, irmãos? Levaram um baú cheio de ouro em pó. Não foi barras, não. Igual hoje tem um processo, não. Aquele tempo era ouro em pó. Levaram um baú cheio de ouro em pó. Mirra é caríssimo. Mirra é caríssimo. Eles levaram um vaso assim, cheio de mirra. Incenso é caríssimo naquele tempo. Quem usava era Pilatos, a esposa de Pilatos e a esposa de César, os ricões. E eles levaram, eles eram homens ricos. Quando eles chegaram na casa de Maria, onde estava José e Maria, que eles entraram com aquelas vestes ocidentais, com aquele negócio, tudo aquelas coisas brilhando, milionários entrando naquela cabaninha, naquela casinha. Os irmãos entenderam, irmãos? José e Maria devem ficar assim, como é que pode esses homens milionários virem aqui em casa? E falou assim, cadê o menino? Está aqui. Eles tiraram aqueles turbantes na sua cabeça, pegou cada um presente, colocou no pé da mulher onde estava a criança, colocou, abriu o baú, ouro em pó. O outro abriu, o perfume já foi exalando todo. Amém, irmãos? Amém. O perfume já foi exalando tudo, a mirra. E aí pegou então o incenso. E eles olharam, mas isso vale muito dinheiro. E aí o que acontece? O que foi que eles fizeram? O seguinte? Ajoelharam todos, testa no chão, e a Bíblia diz, Lucas 2,11, e adorou. Amém? Amém! Só pode adorar a Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Ele sabia que era o Deus que estava na terra. Amém. Havia um homem chamado Simeão, sacerdote no templo. E um dia foi revelado para ele que ele não morreria sem ter visto Deus. Se não viu Cristo. Como aquele homem deve ficar angustiado, irmão. Sabe por quê? Porque ele que apresentava as criancinhas. Ele que apresentava. Vinha uma, apresentava. Vinha outra, apresentava no 8º dia. Vinha outra, apresentava no 8º dia. Vinha outra e falou assim, será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Amém. Como que o coração de Simeão deve ter ficado angustiado? Aí um dia diz o irmão Breno que ele chegou de manhã para poder dedicar as crianças, que era muita criança para dedicar, porque circuncidava no 8º dia, só os homens que circuncidavam, a mulher não. Aí ele chegou um dia tranquilo, e aquele tanto de mulher esperando para poder apresentar a criancinha e apresentar.
Aí irmão Branham disse que o Espírito Santo dirigiu ele. E entrou ali, tinha umas mulheres bem finas, graduadas, outros com bebê bem enroladinho, outros com bebê bem arrumadinho, bem cheirosinho. Aí ele foi entrando, meio as mulheres assim, foi entrando e viu Maria baixinha e José ali. Aí Simeão disse, me dá ele aqui. Amém? Me dá ele aqui. Vocês podem ver o quadro, irmãos? Me dá ele aqui. Aí as mulheres ficou assim, tudo assim. Você sabe por quê? O irmão Branham disse que muitas daquelas mulheres lá estavam zombando dela quando estava grávida, porque pensou que tinha tido um caso extra antes de casar com José. O irmão Branham disse que tinha muitas mulheres lá que viravam a cara para ela porque o virgem e estava grávida antes do marido ter a bênção do pastor para casar José. E então ela foi chamada de meretriz, foi chamada de tanto nome. Você não sabe o tanto de nome que Maria passou, irmãos. Verdade. Você não sabe o tanto de nome que Maria passou. E então José também. Porque como que você pode, José, pegar uma mulher dessa que já foi violada e você ainda toma essa mulher como esposa ainda, José? José também sofreu, irmão. Mas eles esconderam aquilo, amém, irmão? E aquelas mulheres que estavam fazendo cara feia, dizendo tudo dela, Simeão pegou o próprio filho dela ali. E as mulheres, o que vai fazer? O que vai fazer? Aí ele ergueu para o céu. E Maria olhou, ele ergueu para o céu e apresentou e disse, Deus, agora pode despedir teu servo em paz, porque o meu olho viu a salvação. Amém! As mulheres ficam tudo assim. Os irmãos estão entendendo? Maria se encheu de graça. Irmãos, ele ainda era criança e estava sendo adorado, porque ele é Deus, amém, irmãos? Ele tinha que vir no mundo como os homens vêm, através do nascimento, menos desejo sexual, é claro, amém? É por isso que nós batizamos nesse nome, amém? É por isso que nós batizamos nesse nome. Vamos ver? Atos 8, verso 12. Pega a sua Bíblia. Atos 8, verso 12. Aleluia. Atos 8, versículo 12. Os irmãos já acharam? Atos 8, verso 12. Aleluia. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Amém? Amém? É por isso que nós batizamos nesse nome. É por isso que você é perdoado nesse nome. 1 João 2,12. Escrevo-vos porque pelo seu nome são perdoados todos os pecados. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crê recebe perdão pelos pecados pelo seu nome. Amém, irmãos? Você crê nesse nome, irmãos? Você batiza nesse nome? Você ora nesse nome? Você vai viajar pedindo a Deus para te guardar nesse nome? Você manda seu filho para a escola e pede a Deus para guardar de drogas, de pessoas mal intencionadas nesse nome? Nós estamos aqui em torno desse nome? Então também nós batizamos nesse nome. Colossenses, tudo que fizer por obras ou por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus por esse nome revelado. Esse era o nome. Ele escondeu isso até dos anjos. Você sabia que essa informação não poderia ser dada aos anjos primeiro? Tinha que ser dada aos homens primeiro? A informação, sabia disso? Isaías 52, versículo 6. E o meu povo saberá o meu nome. Ele não disse os meus anjos. O meu povo.
Porque no céu ele é chamado de Miguel, mas entre os homens não. Aleluia. Entre os homens tem um nome de redenção, é chamado Senhor Jesus Cristo. Amém? No céu ele é Miguel, mas aqui na terra ele é Jesus Cristo. Amém? Os irmãos, estão entendendo? Agora tem uma coisa que eu vou dizer para vocês que vocês talvez não perceberam ainda. Quando Jesus estava para nascer, lá em Belém, a estrela ficou em cima da estrebaria, que é o curral. Estrebaria, a gente fala estrebaria para não falar curral. Estava em cima da estrebaria. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Quando dá um eclipse na lua, todo mundo sai para fora para ver. Mas o irmão Branham disse que aquela estrela era diferente de todas as estrelas. Era para o povo perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo ali em cima. Os pastores que estavam no campo, pegando o rebanho para colocar dentro do curral, os anjos apareceram. Cantando. Os anjos apareceram. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Eis que nós trazemos boas novas de salvação. Porque hoje, na cidade de Davi, nasceu Cristo, o Senhor. Amém, irmão? Quantos Senhor existe? Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor. Porque na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Senhor. E eles ficaram maravilhados, porque os anjos estavam cantando. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Os anjos sabiam muito bem quem estava nascendo. Os anjos sabiam. Amém? Porque na mensagem Conferência com Deus, 106, o mensageiro diz que lá no céu houve uma conferência quando Adão caiu. 106, anota aí, 106, conferência com Deus. Lá no céu houve uma conferência quando Adão caiu. Quando Adão caiu, Deus tomou o livro da vida. Ele não podia mais tomar da árvore da vida e começar e continuar a viver. Deus teve que expulsar eles do Éden para não ir na árvore da vida que estava no meio do Éden e comer da árvore e viver. Tinha que haver uma redenção. Aí houve uma conferência no céu. E Deus reuniu os anjos. 106. Reuniu os anjos. Para ver como que seria esse plano de redenção. Como seria para trazer o homem de volta em companheirismo com Deus de volta. Aí Deus olhou para Miguel e disse: você seria bom, mas não serve. Olhou para Gabriel: você também poderia ser, mas não serve. Eu mesmo descerei e serei um no meio deles. Amém? Eu mesmo descerei. Aí um dia, o irmão Branham encontrou um rabino, um judeu. Aí o irmão Branham começou a pregar para ele quem era Jesus Cristo. Aí o rabino olhou para ele e falou assim: não, eu não aceito não, porque vocês, gentios, dividem Deus em 3 pedaços. Aí o irmão Branham disse: eu não divido ele em 3 pedaços. Eu creio que ele é Deus. Aí o rabino falou assim: longe de Deus ter um filho, nem um judeu crê que Deus tem um filho. Aí o irmão Branham disse: rabino, você crê nas escrituras? Ele disse: sim, creio. Quando Isaías 9:6 escreveu, o que ele estava falando? Ele estava falando do Messias. Aí ele perguntou: e que relação tem o Messias com o Cristo? O rabino respondeu: ele será Deus, pois é isso que eu creio, rabino. Amém, irmãos? Até o judeu estava ignorantemente sabendo que Deus não tinha vindo na terra. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Porque ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um.
O judeu sabe que não existe dois nem três, é um só. Amém, irmãos? Amém? Por isso que a fé vem, a salvação vem dos judeus. E nós cremos em um só Deus. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Amém. Então louve o Senhor com suas palmas. Aleluia. Vamos cantar um hino. Vamos, Rafael. Aleluia. Hã? Pedir de moto? Ah, tá. Depois eu vejo. Vamos cantar então um hino para nós terminarmos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar um hino para nós terminarmos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Dó. Aleluia. Você crê em Deus? Amém. Você acredita? Amém. Dó. Pois é. A Bíblia diz que as coisas invisíveis, tanto as visíveis como as visíveis, provam que há um Criador. Amém? Se nas visíveis mostra que existe um Criador, se a pessoa não crê nas visíveis, como é que ela vai crer nas invisíveis? Não é? Pois eu acredito no sol, porque você vê ele todo dia, porque ele nasce, porque ele põe. E quando ele não está brilhando, você também acredita? Quando ele está atrás das nuvens? Todos cantando. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Eu acredito no amor quando eu não sinto. Eu acredito em Deus quando está em silêncio. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Sol brilhará, o sol brilhará amanhã, o amor voltarei a sentir. E Deus falará ao meu coração. Eu acredito em Deus. Você crê? Com sol ou sem sol, levante sua mão. Com amor, sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Ele é real e está comigo. É o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez pra me amar. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu mais forte. Pois aonde eu for, sempre irá, os mares da vida me acompanharão. Sem Jesus não dá. Canta com a alma, canta com a vida. Deus está aqui, algo pode acontecer. Pois aonde eu for, sempre irá, os mares da vida me acompanharão. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Eu acredito no amor
Quando não sinto, eu acredito em Deus. Quando está em silêncio, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Você pode dar mais para ele cantando, irmão. O sol cantem mesmo. O amor voltarei a sentir. E Deus falará ao meu coração. Eu acredito em Deus. Com sol ou sem sol, com amor sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Seu Senhor, Ele é real e está comigo. É o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez pra me amar. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse. Mas só, pois aonde eu for, sempre irá, nos mares da vida. Sem Jesus não dá pra viver. Mesmo que eu quisesse, pois aonde eu for, sempre irá, nos mares da vida me acompanhará. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse esconder. Pois aonde eu for, sempre irá, nos mares da vida me acompanhará. No mundo, vamos lá. Todos sabem. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Todos cantando. Eu prefiro ficar com Jesus. Aleluia! Se preferes o mundo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus. Se prefere, eu não sei, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus. Pois a paz em Jesus encontrei. Você tem essa paz? Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois eu cego eu andava
mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Cantem. Eu prefiro ficar com Jesus. Você prefere, irmão? Se preferes o mundo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Você encontrou essa paz, irmãos? Amém. Aleluia. Tem um irmão que quer que eu cante esse hino aqui, nós vamos cantar esse hino. Aleluia. Vamos cantar ele então, tá bom? Que ele me ajudar, né? Esse aqui eu acho que quase... Nós estávamos falando dele aqui agora. Meu Deus. Você crê nele, irmãos? Amém. Esse é Feliciano Amaral, sempre toca na rádio. Mais forte. Vamos inclinar as cabeças. Esse hino é muito importante. Incline sua cabeça. Meu Deus, que amor incomparável em mandar seu filho ao mundo pra sofrer desamparado. Pensa nele. Lara, 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 lara. Horas de sofrer incalculável, quadro triste, deplorável, mas que salvação legou. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Reflete. Meu Deus, ó, perdoa as grandes faltas de quem a seu filho amado condenou sem haver culpas. Lara, 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 marcas que ficaram em suas santas mãos, que compravam com exatidão grande prova do perdão. Vamos ficar de pé. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Você tem um quadro dele na mente, irmãos? Amém. Você tem um quadro dele? Horrível, sangrento?
Você tem um quadro dele chorando? Você tem um quadro dele todo moído? Ou você tem um quadro dele com as mãos estendidas te chamando, venha? Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Mãos para cima. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo companheirismo que o Senhor nos deu nesta noite. Muito obrigado pelos visitantes, pelos irmãos na internet. Obrigado por todos os visitantes, ouvintes na rádio. Que o Senhor possa abrir o coração e o entendimento deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor possa acompanhar de volta para os seus lares. Que nenhum mal aconteça pelo caminho. Livre eles de todo acidente, de assalto, tudo de enfermidades, Pai. Esteja protegidos debaixo da tua potente mão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Terça-feira, culto de oração. Irmão Wilson, está marcado o culto lá amanhã? Como é que é? Está marcado lá, né? Qual é o endereço lá? Rua Urucuia, 311 Brasileia. Próximo ao quê? Próximo à TV Betinha mesmo, né? O Urucuí fica perto da TV Betinha, isso mesmo. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que dia 9, segundo domingo, é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos. Meu jovem.
Naquela posição que Anotei, porque depois tem a cabeça perdida. Urucuia, brasileiro. Eu vou anunciar hoje na rádio. Bota que estar com papel, porque se o irmão Léo for. Moteiro brasileiro. Chegou no brasileiro, treminha ali, brasileiro. Entendeu? Você passa um baixo, você passa lá para da casa. Você passa frente à prefeitura, não passa frente à prefeitura? Tem tanto tijolinho assim. No semáforo, tanto tijolinho, grandão assim, onde era safrão. Então é ali, deu para brasileiro. Safrão é igual de refratário. É, ali que é o brasileiro. A pé depois daquele semáforo tem um posto. Isso, depois do posto. Depois do posto. Aí você vira a esquerda, deu brasileiro. A TV Verde tá ali. Depois do posto, tem um posto de gasolina, pé. Aí você vai ter um sinal. Vai chegar a Safrão. Aí você vira a esquerda. É ali que é o brasileiro. A TV Verde tá ali. Não deve ser. Então eu vou passar tudo, que eu vou passar isso pro meu Antônio. Eu vou ficar O Marcelo canta. Ajudar pelo menos na ordem, porque deve ser muito, vai chamar muita gente lá e é complicado. Mas hoje a gente vai lá, tá vendo? vou